A teoria da norma jurídica proposta pelo genial e saudoso doutrinador Norberto Bobbio nos esclarece o significado da classificação das normas jurídicas, que são possíveis muitas distinções. Entre elas, observa-se que nos tratados de filosofia do direito e de teoria geral do direito devem ser examinadas um certo número. Por exemplo, há distinções que se referem ao conteúdo das normas materiais e processuais. Outras se referem às normas primárias e secundárias. Distinção também entre as normas estatal, canônico, internacional, familiar e demais. Por incrível que possa parecer, estas distinções são examinadas de tempos em tempos. Por ocasião da abordagem dos problemas que lhe estão sendo relacionados. No domínio da teoria geral do direito, por exemplo, que nos interessa e nos importa, é apenas examinar o critério formal que podemos distinguir dos vários critérios materiais que se relacionam à estrutura lógica das proposições prescritas. Uma distinção elementar se encontra nos trabalhos da lógica. É aquela destacada das proposições universais e singulares. Para se entender, deve-se mencionar a sujeição de um caráter representativo da classe composta. Os homens são mortais, singulares, aqueles em que sujeito representa um sujeito singular, dada a lógica de que, se Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Cícero. Bom cidadão é aquele que não tolera na pátria um poder que pretenda ser superior às leis. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, doutora Elaine Borges Ribeiro dos Santos, advogada militante na área criminal há mais de 28 anos, atuando desde o inquérito policial, processos judiciais até as instâncias superiores. Atuou em vários júris e sustentações orais realizadas em nossos tribunais, inclusive com atuação na CPI, Comissão Parlamentar de Inquéritos da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Citada pela sua atuação e militância na área criminal, no livro Tribuno dos Advogados Criminalistas, obra do ilustre e eminente colega desembargador Carlos Biasotti, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Elaine, seja bem-vinda aqui ao programa Direito e Justiça em Foco. Desembargador, antes de mais nada, eu quero agradecer esse convite por estar participando de um programa que é realmente prestigiado e é um programa que, sob o seu comando, é muito visto por todos os operadores do direito. Eu agradeço muito essa eloquência da sua dicção, mas eu convidei você, Elaine, pelo seguinte, eu estou devendo isso a você há muito tempo, porque você é uma excelente advogada criminalista, isso já nós nos conhecemos já há algum tempo, você é uma excelente profissional do direito e você é uma excelente professora. Obrigada. Professora, eu às vezes quero aprender alguma coisa, eu me lembro de você, das suas aulas, é verdade, porque nós juntos estivemos no magistério. Não é? Exatamente. Não é verdade? Isso lá atrás, eu não vou falar a data. Ah, não, tá não, bom? não fala não. Não, é lá atrás. Até porque eu comecei muito criança, Você né? Eu era começou... uma menina, nossa.
Mas é verdade. Não, eu tenho por você profundo respeito, admiração e digo ao caros telespectadores que essa é uma profissional de ponta, uma profissional séria, e inclusive eu até tenho que salientar aqui, você foi professora há mais de 25 anos em penal, processo penal e prática processual, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. E você implantou também o curso para exame de ordem no Complexo da Madre Jesus. Ou estou enganado? Não, não está. Então não. conte para mim isto. Inicialmente, eu quero compartilhar com todos que estão nos assistindo a alegria e a honra de estar participando deste programa. Porque eu conheço Vossa Excelência há muitos anos, né? Mais ou menos desde 1988, no início da minha carreira. É verdade. Então é uma grande alegria estar participando e ser convidada para falar de um tema que é o tema do momento para os estudantes de direito e para os bacharéis. É um tema fundamental para eles. E para os advogados também. Para os advogados também, Claro. que é o exame de ordem. Claro. Com relação ao Damásio, eu implantei o curso de exame de ordem lá em 1995. Sim. E permaneci lá por 12 anos, como você sabe, dando aulas de penal, processo penal e prática penal para exame de ordem e também para Ministério Público e magistratura nos cursos para concurso, né? Fora esses cursos, o curso do Damásio, eu também ministrei aula no curso do Mongenot, no Legale, no Exorde, na própria OAB. E no primeiro grande curso via internet do Brasil, né, de prática penal, que era o R2 Direito, no qual eu também montei, né, implantei o curso para carreiras jurídicas, onde você foi meu convidado e ministrou muitas aulas maravilhosas. Exatamente. Né? Era presença sempre marcante, sempre trazendo a sua experiência, o seu talento, a sua cultura jurídica para aqueles candidatos, principalmente que iam prestar o concurso para magistratura. Mas essas palavras generosas, elas são oriundas da direção do programa, da época, que era a sua, não é? Lógico, a sua direção. E eu fico muito honrado de você estar aqui falando essas coisas todas, porque isso relembra o passado e eu sou um homem que, quando eu quero procurar uma coisa boa, eu vou até o passado. Tanto é que hoje eu iniciei o programa com uma citação de Cícero. Não é? Cícero viveu no ano 44 a.C., não é? 44 a.C. E a sabedoria dele até hoje nos inflama. Bem, doutora Elaine, vamos informar bem o telespectador? Vamos? Vamos. Você é professora de cursos para carreiras jurídicas e exame de ordem nas matérias de processo penal, direito penal e prática penal. Conte para nós o que significa este momento profissional. Bom, desde o início da minha carreira, eu sempre fui apaixonada pela área criminal. Tanto que o meu estágio já foi na área criminal, militei e tive a oportunidade de trabalhar com grandes advogados. Mauro Otávio Nassif, por exemplo. Mauro Otávio Nassif. Tive a oportunidade, imagine só, de ter uma aula de cisão do júri com o saudoso Valdir Troncoso Pérez. Valdir Troncoso Pérez. Né? Então, e nessa caminhada eu parti também para a experiência de dividir com os alunos aquela minha militância, porque, na verdade, o processo penal e a prática penal e o direito penal é o nosso dia a dia. Exatamente. Você tocou num nome importante do cenário do direito criminal, que é Valdir Troncoso Pérez. Eu queria que você me ajudasse nesse momento importante desse programa, porque você está aqui, de prestar uma homenagem a esse gênio da advocacia criminal, que eu agora fico até emocionado,
porque quando eu queria conhecer a oratória um pouquinho melhor, eu ia assistir um júri desse monstro sagrado do direito penal e processo penal, Valdir Troncoso Pérez. Portanto, minhas homenagens, a homenagem do programa Direito à Justiça em Foco a este nobre e saudoso doutor Valdir Troncoso Pérez. Continue. Muito bem. Então, eu tive a oportunidade de aprender, né, com esses mestres maravilhosos, né? Eu lembro que eu fui assistir uma sustentação oral da doutora Zulaê Cobra Ribeiro. Nossa, grande amiga. Nossa, maravilhoso. E eu acho importante que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, isso tem que ser resgatado. Né? Tem que ser resgatado nas faculdades de direito, tem que ser resgatado no exame de ordem, porque a gente percebe que o candidato, o examinando, ele acha que a coisa evoluiu, agora é tecnologia, né? E se esquece que direito é cultura. Nos países de primeiro mundo, não tem isso. Cultura jurídica vai sempre ser cultura, por mais que esteja a tecnologia tenha despontado. Sim, né? Sim. Então, nós estamos vivendo um momento no Brasil de resgate. Claro. E isso envolve o exame de ordem também. Claro. Elaine, você tocou num ponto muito importante. Eu não digo em todas as faculdades, caro telespectador, mas em algumas faculdades, hoje, não se ensina a matéria propriamente dita. Veja só, a matéria propriamente dita. Há certos professores que levam a sua cultura e procuram fazer uma média com os alunos, não é, pela hegemonia cultural comunista. Me perdoe, eu sou obrigado a falar isso, porque eu assisti uma aula outro dia com um eminente professor, que eu não vou dizer o nome, não é, que estava falando sobre comunismo numa aula de direito penal. Meu Deus do céu! Então, é isto que nós estamos vendo hoje. Me perdoe, eu não podia perder essa oportunidade de transmitir esta minha preocupação. Claro, e é verdade. Muito bem. Aulas via satélite, via internet. Eu devo dizer, caro telespectador, que esta moça que está aqui, excelente advogada criminalista e professora, ela inovou, não é, a maneira de dar aula. Ela fez a criação dela via internet. Como é que é isso? Nós fizemos um curso totalmente diferenciado dos demais, né? Isso não quer dizer que os outros não sejam bons, né? Eu respeito todos os outros cursos, mas tantos anos ministrando aulas, eu realmente fui captando as necessidades dos alunos. E então eu resolvi montar um curso via internet. Estamos iniciando com apenas prática penal, que na verdade é a realização de um sonho. Mas já estamos com projetos de colocar as demais áreas da segunda fase do exame de ordem e também a primeira fase, né? E o nosso objetivo é mais do que informar, é também formar, né? Nós queremos no CJB, Curso Jurídico Professor Elaine Borges, não apenas passar dicas, né? O nosso objetivo é realmente transformar o direito positivo, o direito penal, o direito material na parte prática, que é uma das maiores dificuldades do candidato de exame de ordem hoje. A grande, eu acho até, às vezes eu me pergunto como é que isso é possível. O candidato, ele passa na primeira fase, onde ele tem que responder testes de todas as áreas, e na segunda fase, onde ele escolhe uma área específica, ele acaba sendo reprovado. Então, isso ocorre por vários fatores, e um deles é exatamente isso. Fica se passando muito dicas, dica disso, dica daquilo, quando você, como professor,
você tem que transformar a teoria na prática. O momento da segunda fase é outro. O momento das aulas teóricas já passou. Você já tem uma grande bagagem teórica, né? Tanto que se preparou na primeira fase para isso. Na aula prática, o candidato não pode perder tempo com um número imenso de aulas teóricas. Ele tem que ter uma aula onde ele aplique a teoria em casos concretos e práticos. Até porque a banca examinadora da OAB exige isso dos candidatos hoje. A segunda fase, a FGV e a OAB têm buscado dos candidatos uma militância, como se você fosse um advogado, no meu caso, na área penal, um advogado criminalista, né? Então, o nosso objetivo, o objetivo do curso, foi preparar um curso via internet onde o candidato realmente ele aprenda a raciocinar a peça prático-profissional e as questões práticas, aplicando o direito na vida prática, na situação prática, aprendendo a manusear a legislação e a argumentar. E uma coisa que eu faço, né? Normalmente, eu dito todas as peças, integralmente, inclusive a vírgula. Por quê? Porque normalmente o que é fornecido para o candidato é um esqueleto. E eu até brinco, no lugar do esqueleto é no cemitério, né? Porque, ou então muitos professores explicam a raciocinar, mas não explicam como fazer a formatação da peça. A fundamentação, né? Fala, siga o seu estilo. Eu pergunto, qual é o estilo do candidato que acabou de sair da faculdade. Então, o objetivo maior do CJTB é realmente ensinar o candidato a raciocinar e aplicar o raciocínio jurídico numa peça prático-profissional em questões práticas, redigindo integralmente com eles todas as peças. Inclusive o seguinte, a Constituição é bem clara nesse sentido. A fundamentação não é reservada apenas às decisões judiciais, pelos magistrados, juízes e magistrados, mas sim também pelo advogado na fundamentação da peça. Dessa peça que, exatamente, afinal de contas, você está apresentando no exame de ordem. Bem, vamos dar agora um respiro. Eu vou fazer uma pergunta a você, depois a gente volta novamente nesse tema. Você é autora do livro de Prática Penal, Como Requerer do Inquérito Policial até a mais alta corte brasileira. Atualmente, no Magistério Jurídico, é diretora pedagógica e professora do curso via internet. Isso nós já falamos, mas eu quero que você fale agora sobre este livro, que eu achei excelente, importantíssimo, e eu tive a honra de receber de você este presente maravilhoso. Por gentileza, fale dele. Bom, esse livro ele é totalmente voltado para o estudante de direito, para o advogado recém-formado e para o candidato de exame de ordem, né? Então, aí eu faço todos os requerimentos, desde o inquérito policial até a mais alta corte brasileira, ensinando como formatar as peças, como raciocinar, né? Aplicando a defesa na prática. Sim, claro. Esse é o objetivo do livro e tem realmente auxiliado até advogados recém-formados têm utilizado o livro, porque, na verdade, o que eu ensino em sala de aula é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Claro. Você coloca aqui uma peça, uma postulação importante: situação fático-jurídico e modelo de memorial defensório. Olha só, modelo de memorial defensório, porque não confunda os memoriais com as alegações finais. É diferente, não é? Então, e não é um modelo esqueleto, é um modelo aplicando mesmo, num caso concreto, fazendo uma defesa. Caso concreto. Eu vejo aqui, você aqui abordou uma clínica de cirurgia plástica. Isso. Nesse seu exemplo, né? Maravilhoso, gostei mesmo, parabéns. Obrigada. Então,
é só você consultar e procurar nas livrarias que você vai encontrar esse livro. Bem, eu estou bastante emocionado, inclusive, de ter você aqui, viu, Helene? Porque nós nos conhecemos há muito tempo e, de repente, você avançou tanto. Não, mas é verdade. Eu sou muito falante. Não, você avançou, você avançou na profissão. Obrigada. Na profissão. E você avançou também no magistério, porque você se alongou, você foi até a internet, agora você dá aula pela internet. Isso é maravilhoso para o aluno, porque o aluno tem o quê? Eu, por exemplo, eu procuro ter uma coerência e recepcionar uma matéria na parte visual. Visual. Você dando aula, eu vou aprender muito mais. Ouviu? Bom, muito bem. Eu agora vou chamar um pequeno intervalo, ouviu? Tá, okay. E daqui a pouco, então, nós vamos continuar com essa belíssima conversa. Tá bem? Tá ok. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Diretas já no Poder Judiciário. A responsabilidade pela impunidade no país, em grande parte, deve-se ao Supremo Tribunal Federal. Ora afasta Eduardo Cunha, ora favorece Renan Calheiros, sendo que os dois são farinha do mesmo saco, dois corruptos. Adota o princípio da polaridade, antigo paradoxo que deixa a sociedade perplexa no sentido de adotar a velha sistemática de 2 pesos e 2 medidas. A decisão que favorece ao Renan Calheiros envergonha a toga e faz demonstrar que os juízes são desunidos. Protege os fora da lei, os corruptos, fragiliza a instituição e desfigura o fundamento básico de que o crime, porque é crime, exige a intervenção do Estado, face que este é dado o direito de julgar, donde se extrai de que o mal da culpa não seja curado com um mal maior. É para esta realidade, para este cenário, que se voltam os olhos em direção aos que se situam no entrechoque doloroso da amargura e tristeza da sociedade brasileira, que sensibiliza-se com as condutas desastrosas de julgadores comprometidos com interesses contrários aos princípios republicanos organizados politicamente para servir à coisa pública e ao interesse comum. Aqui acontecer uma mudança radical, inscrita na ordem social e nos direitos e garantias individuais coletivas, construindo fundamentos com o objetivo de corrigir a conduta dos que têm o dever de aperfeiçoar as instituições, ensinando-lhes a grandeza de ser brasileiro e de ser patriota. Esta exposição de motivos é suficiente para romper os paradigmas nocivos e enfrentar os entraves da mudança radical para gáudio e honra do Poder Judiciário. Não é difícil. A metamorfose visa observar princípios e valores para formar profissionais de direito íntegros, responsáveis, obedientes às leis, à disciplina, à ética do trabalho, com a responsabilidade de amor à pátria e respeito ao próximo. Para que isso ocorra, devemos criar uma nova e necessária expectação. Não é utopia, é o fechamento do Supremo Tribunal Federal, óbvio, de maneira simbólica, promovendo a aposentadoria de seus atuais ministros. Em seguida, no prazo de 60 dias, promover eleições de candidatos escolhidos entre as mais destacadas figuras, dada a prioridade dos que preenchem os requisitos pré-estabelecidos diante do cenário jurídico desse país. Todos os magistrados de todas as jurisdições terão direito ao voto para elegerem 11 ministros, legitimando o primeiro e segundo grau de jurisdição, incluindo os ministros do STJ e ainda os demais ministros que, ao se aposentarem, conservaram o título e as honras do cargo. Um país que pretende se livrar da maldita hegemonia cultural comunista não pode e não deve se subjugar às ordens estalinistas internas e externas da nação. Nesta posição, resta restabelecido que, a partir desta inovação, todos os cargos de direção do Poder Judiciário em todo o país serão por meio de eleições diretas. Homenagem ao Dia da Justiça
8 de dezembro. O Supremo Tribunal Federal, na véspera desta comemoração, desgastou o Dia da Justiça, brindando a nação com a desesperança e a desgraça de todos os brasileiros, decretando sua morte. É bom lembrar a reflexão de Rui Barbosa sobre a justiça e a morte. Eu não conheço duas grandezas tão vizinhas pela sua latitude, tão semelhantes pelas suas lições, tão paralelas pela sua eternidade, como esta, justiça e morte, ambas tristes e necessárias, ambas amargas e salvadoras, ambas suaves e terríveis, são como dois cimos de névoa e de luz que se contemplam nas alturas imaculadas do horizonte. Retornamos. Hoje, conversando com Elaine Borges Ribeiro dos Santos, eminente e culta advogada criminalista e professora. Correto? Elaine, vamos continuar com a nossa conversa? Vamos. Vamos? Fale um pouquinho sobre a importância do exame de ordem para a instituição, ou seja, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Para a nossa corporação, o exame de ordem ele é imprescindível. Tivemos uma grande vitória agora. O projeto lá para a extinção do exame foi rechaçado. Foi rejeitado Claro. Totalmente. Eu entendo que o exame de ordem ele deve permanecer, embora existam críticas violentas. E o próprio examinando, ele só dá valor ao exame de ordem quando ele quando ele é aprovado. Enquanto ele não é aprovado, ele acha que tem que ser retirado. Mas depois que ele é aprovado, que ele percebe que a nossa corporação... Imagine que foi feita uma pesquisa há bem pouco tempo. A nossa corporação ela está em segundo lugar como a entidade com maior aceitabilidade pela população, de credibilidade, melhor dizendo. Né? Só perde para as Forças Armadas. É um negócio incrível. Por quê? Porque a OAB ela é atuante. Né? Hoje nós temos os nossos presidentes sempre foram presidentes da OAB Nacional, sempre foram excelentes presidentes. E a maioria deles criminalistas. Mas eu quero, em especial, falar do doutor Cláudio Lamacchia, que tem tido uma atuação brilhante, não só com relação ao exame de ordem, mas principalmente no momento que a gente está atravessando no país. Ele tem feito uma OAB atuante. Em defesa da classe. Em defesa da classe, claro. Em defesa da cidadania. Da cidadania também, claro. E tem... Daí, então, Direito e Justiça em Foco homenageia com os parabéns ao senhor doutor Cláudio. Viu? Parabéns. Tem sido um presidente assim, muito atuante, que tem realmente se destacado. Claro. E também no exame de ordem tem apresentado uma preocupação de sempre melhorar a qualidade. Junto com o coordenador nacional do exame de ordem, o doutor Felipe Sarmento, há bem pouco tempo, em abril desse ano, teve uma reunião, inclusive, objetivando melhorar a qualidade do exame de ordem. A FGV estava presente através de seus representantes, até deu uma sugestão que causou uma grande polêmica, que foi a partir do próximo exame, que seria na época o 20º, já estamos no 21º exame unificado, mas para o 20º exame que teríamos a possibilidade da OAB, já no enunciado da peça prática profissional, falar qual era a peça. Sim. Isso causou uma grande polêmica, depois ficou bem claro que isso é uma matéria que vai ser estudada né, em fóruns que vão ser feitos a partir do ano de 2017, e isto... Eu não vou dizer que foi descartado, mas é praticamente. Até porque
data máxima vênia, com todo o respeito da banca examinadora do FGV, porque a FGV ela falou que uma das coisas que reprovava o candidato, mais ou menos, entre aspas, né, era a dificuldade de localizar, de descobrir qual é a peça. Né? Então, que deveriam falar qual era a peça. Eu, com todo o respeito, eu discordo veementemente. Sim. Por quê? Porque o que é exigido do candidato, do examinando, no exame da OAB? E essa pergunta que eu ia fazer para você agora, as dificuldades dos bacharéis frente ao exame de ordem, porque ele se forma, é bacharel em Direito e vai, naturalmente, se submeter ao exame de ordem. Quais as dificuldades no prolongamento desse tema? Então, então a FGV deu essa sugestão, que pode ser até eventualmente estudada, né? Foi muito criticada, até porque o objetivo do exame de ordem é aferir do candidato conhecimentos básicos. Então, o maior grau de dificuldade do candidato não é em descobrir a peça. Aliás, saber qual é a peça, o recurso que ele vai ter que interpor e o endereçamento, a competência, é o mínimo que o candidato tem que saber. É né? verdade. Não cobrar isto do candidato seria uma grave ironia. Nós temos que cobrar isso. Qual é a peça, qual é o endereçamento. E esta não é a maior dificuldade do examinando. Na verdade, a maior dificuldade do examinando é as várias teses jurídicas que são suscitadas nas peças prático-profissionais e muitas vezes até nas questões práticas. Eu acho que aí é que mora o problema. Eu faço até um apelo, aproveitando a grande audiência desse programa, através da figura do nobre desembargador Laércio Laurelli, eu faço um apelo, porque o que tem reprovado o candidato no exame de ordem, na segunda fase, não é o fato dele descobrir qual é a peça de endereçamento, até porque isso com facilidade ele encontra na legislação permitida para consultar, jurídico, né? Claro. E ele pode consultar. Então, essa não é a maior dificuldade. Se ele quiser descobrir que é apelação, vai lá no artigo 593 do CPP, ele encontra. Né? E assim por diante. Tem um recurso antidistrito, embargos infringentes de nulidade, ou mesmo requerimentos. Dá para descobrir isso com a legislação em mãos. Né? A competência também está lá no CPP, dá para descobrir. Não confundir recursos com ações. Exatamente, as ações mandamentais. O habeas corpus, por exemplo, não é? O habeas corpus, mandado de segurança. Mandado de segurança. E a revisão criminal. Enfim, agora, o que está realmente complicando a vida do candidato é um número de teses suscitadas. Você pega problemas aí, exames em que o candidato ele tem que levantar, além da tese principal, 4, 5, 6 teses subsidiárias. Então aqui eu entendo que estão exigindo demais, data máxima vênia. Porque eu pergunto, e pergunto até para você, Laércio, o advogado, o magistrado, os operadores do direito, eles, qual é o nutriente deles na vida advocatícia? Vou falar por mim, na vida advocatícia. O nutriente deles é as posições dos tribunais, Sim. a jurisprudência. Sim. É a fonte do direito. São os entendimentos doutrinários. Doutrinários, Então, em 2009, quando foi retirada a possibilidade de se usar códigos comentados e anotados, isto prejudicou o candidato. Claro. Ao mesmo tempo que a OAB deu um passo à frente quando deu a possibilidade da repescagem, ou seja, o candidato passa na primeira fase e faz a segunda e é reprovado, ele tem a possibilidade no exame subsequente de prestar só a segunda fase. Isso, na minha opinião, foi um grande avanço. Claro. Né? Porque era até injusto, ele já passou na primeira fase, então ele tem essa oportunidade. Com relação ao material utilizado, na minha modesta opinião, foi um retrocesso.
tirar os códigos comentados e anotados. É isso que está fazendo falta para o candidato. Você quer elaborar uma prova com várias teses defensórias? Tudo bem, mas que ele possa consultar, porque isso eu faço na prática há mais de 25 anos. Quando eu vou realizar um recurso, eu vou lá, eu vou ler os códigos comentados, eu vou ler as posições jurisprudenciais, eu vou consultar o direito comparado. Isso é feito no dia a dia, todo mundo faz isso. O juiz faz isso, o promotor de justiça faz isso, o desembargador faz isso. O Google faz isso. O ministro faz isso. O Google faz isso. O Google faz isso. Mas você pediu a minha opinião. Eu quero agora, aproveitando, já que ela solicitou que eu fizesse uma colocação, eu faço da seguinte forma. Eu peço a gentileza dos responsáveis, não é, pelo exame de ordem que atendam esta reivindicação da doutora Elaine, porque ela não está pedindo facilidade. Absolutamente não. Ela está pedindo outra coisa. Ela está pedindo a coerência, não é, para o exame de ordem, para não facilitar o candidato, mas dar ao candidato, não é, um manancial de instrução, ou melhor, de instrução e instrumentos para que ele possa fazer a prova. Porque os advogados, quando necessitam fazer uma peça para postular em juízo, aonde eles vão obter esse manancial de informações? No ordenamento jurídico pátrio e também nos comentários, nos códigos comentados, na jurisprudência. É por aí, gente. Então tá aí. Não é uma reclamação e não é pedir para facilitar. É apenas fazer esta observação, liberar, não é, a fonte de informações. É isso? Porque, inclusive, muitas vezes... É isso, doutora? É isso mesmo, tá completamente certo. Muitas vezes, Laércio, eles postulam até no enunciado do problema, em teses defensórias, teses supralegais. Então, como é que ele vai se virar? Então, isso eu acho que é um pouco exigir demais. E com a retirada dos códigos comentados e anotados, nós também tiramos a possibilidade do examinando já aprender a consultar isso na faculdade. Porque é lá que ele tem que começar. Essa é a vida do advogado. Ele vai passar o resto da vida consultando as jurisprudências, consultando os comentários, a doutrina, né? E quando se tirou isso, a faculdade que já não investia data máxima vênia muito no código comentado, anotado, interpretado, ela tirou de vez isso. Né? Então, nós temos que ensinar já lá da faculdade aquilo que ele vai usar o resto da vida, mesmo que ele não seja advogado, porque quando ele se torna bacharel, ele pode optar por outras áreas, mas em todas elas ele vai consultar doutora Elaine, o comentário. Eu entendo que aquilo que nós estamos conversando agora é uma forma que pode ser feita para melhorar o sistema, não é? O sistema de aproveitamento do candidato. Está correto? Correto. Muito bem. E ele vai ter o auxílio de teses. Claro. Porque ele está saindo da faculdade. Se nós que militamos há muitos anos socorremos dessas matérias, eles, coitados, eles acabaram de sair. É o sistema de avaliação dos candidatos da prova prática profissional. Está correto? Isso. Muito bem. Vamos seguir adiante. Hoje, na prova prática profissional, qual é a maior dificuldade dos bacharéis com relação à peça prática? Nós já falamos, você já deu uma aula aqui para mim também, não é? Mas eu queria saber o seguinte, com relação às questões práticas, quais são as dificuldades mais visíveis dos candidatos? Ou seja, eles podem ter uma outra visão e não essa que nós colocamos agora, ou só esta? Não, veja bem, as questões práticas hoje, elas funcionam como a peça prática profissional. Sim. Porque, na verdade, o que a banca examinadora tem exigido dos candidatos é militância. São situações práticas que o advogado vive no seu dia a dia. Então, cai na mesma questão, né? Então, ele consegue localizar até a questão jurídica,
mas ele não tem vivência para transformar aquela questão jurídica numa situação prática, numa defesa prática, né? Por inúmeras razões. Primeiro, porque muitas vezes ele não fez um estágio, ele não recebeu essa orientação, né? Então ele já tem dificuldade em transformar a teoria na prática. Sim. Né? E também porque ele não tem um código comentado, anotado, interpretado, que o ajude a suscitar. Porque muitas vezes no comentário, não é que isso vai facilitar, existe uma forma de argumentação. Claro. Poxa, se nós que já militamos usamos a argumentação citando esses autores maravilhosos, por que eles não podem usar? Então, Claro. cai no mesmo problema. A maior dificuldade hoje do candidato, tanto na peça prática profissional quanto nas questões práticas, é transformar o direito positivo, o direito material, numa defesa prática. E 2, ter um material que ele possa consultar, né, ampliando os seus conhecimentos e aplicando as teses. Porque, por exemplo, cai inexigibilidade de conduta adversa, isso não vai estar no E outra no coisa, SPP. doutora Elaine, outra coisa, convenhamos, essas teses, elas são próprias para uma pós-graduação, não é verdade? Muitas vezes. Não é verdade? Mas se ele estiver Ou então com o para uma código comentado, especialidade, ele consegue, né? para uma especialidade, Sim. não para o exame de ordem. Eu concordo com você. É. Eu concordo sim com você. Então, essa é a grande dificuldade do candidato, não é descobrir qual é a peça, qual é o endereçamento, é aplicar a teoria na prática e ter um material que forneça, inclusive, essa ajuda jurídica e técnica. Sim. Muito bem. Eu queria agora, antes de seguir adiante, eu tenho mais uma perguntinha a fazer a você, quanto à experiência e vivência do professor na área escolhida pelo candidato. Na minha opinião, é imprescindível. O que você pensa disso? Eu concordo plenamente. Essa é uma fala muito usada, que eu vou falar, é muito usada pelos professores. Como alguém pode ensinar a nadar se nunca entrou no mar? Claro. Né? Como é que você pode ensinar uma pessoa a argumentar se você na vida prática não argumenta? Claro. Então, diferente da primeira fase, que é uma parte estritamente teórica, na segunda fase, a vivência e a experiência do advogado, do professor como advogado É e importante. como professor na OAB faz toda a diferença. Muito bem. Doutora Elaine, já estou encerrando o programa e eu não quero Puxa perder a vida, oportunidade. que pena. Eu não quero a oportunidade de perguntar a você sobre o curso que você ministra, o curso da Prática penal. da prática penal. Como é que é o nome mesmo do curso? É CJB, curso jurídico professor Elaine Borges. Muito bem. E é fácil acessar? Basta Você acessar. tem o seu site? Tenho. Podemos colocar aqui no rodapé da sim, imagem? Pode Você sim. quer, por gentileza, É dizer? o www.cjb cursoelaineborges.com.br. Vou repetir. www.cjb cursoelaineborges.com.br. Inclusive tem uma aula demonstrativa para que você possa visualizar a qualidade do curso e da aula em si. Eu convido você, caro telespectador, a assistir essa aula. É só acessar o site e assista a aula da professora Elaine Borges, que tenho certeza absoluta que você, mesmo não sendo advogado, vai aprender bastante. Mesmo que não seja bacharel em Direito, vai aprender bastante. Viu? Acesse e depois você vai se lembrar de mim. Bem, doutora Elaine, eu fiquei encantado com a sua presença aqui, e já que você me trouxe um grande presente. A sua presença, a sua cultura, Obrigada. a eficiência, a suficiência e a eficácia do seu intelecto profissional. Esse é um presente que você me deu hoje para que a gente pudesse passar à sociedade, ao telespectador. Eu agora vou
singelamente, vou oferecer um presentinho do programa para você. Muito obrigada. E vou oferecer também um livro que eu traduzi do italiano para o português, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Aqui passa Muito suas obrigada. mãos. É oferecido também pela Quartier Latam, que foi a editora. Suas considerações finais, por favor. Bom, Laércio, eu quero aproveitar essa oportunidade para frisar a importância do exame de ordem. O exame de ordem ele está ligado umbilicalmente com a cidadania. Né? Concordo. O cidadão ele tem o direito de ter profissionais competentes. E para que ele obtenha esse tipo de profissional, é muito importante que a OAB fiscalize, né, mesmo depois do exame de ordem, e também tenha um processo para aferir os conhecimentos básicos para o ingresso na corporação. Certo. Então, eu quero finalizar falando que o exame de ordem é imprescindível e você que ainda não tirou a carteira da ordem, quando conseguir passar no exame, vai conseguir, porque nada é tão difícil, nada é impossível, você vai se preparar e vai ser aprovado, você vai dar uma importância enorme para essa carteira, porque a aprovação no exame de ordem é um marco do novo caminho que você vai trilhar como advogado na área que você optar. Então, o exame de ordem ele é importante porque você, após ser aprovado, você tem uma corporação que zela, inclusive, por você. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras do filósofo Tácito. Numa nação corrompida, muitíssimas são as leis que se fazem. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Elaine Borges Ribeiro dos Santos, que apresentou para o nosso conhecimento explicações sobre a conduta dos candidatos frente ao exame de ordem e esclareceu a importância que um profissional do direito deve ostentar pelo conhecimento e se destacar na órbita da nobre classe da advocacia. Parabéns, doutora, e muito obrigado. Agora quero dar a mão à senhora com uma cadeia de união. Amém, também. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ne m'en veux